Vamos dar continuidade à nossa aula de Evangelho Quadrangular, né? Pegue aí a sua apostila, Evangelho Quadrangular, e vamos para o capítulo 4. Nós vamos estudar a segunda doutrina cardinal, né? Você vai acompanhando aí na sua apostila os pontos que eu vou dizer aqui, vocês vão grifando aí, que será muito importante para a nossa atividade avaliativa no final da nossa aula. Ok, queridos? Vamos então para o estudo da nossa segunda doutrina cardinal. Segunda doutrina cardinal. Vamos lá? O que fala então a segunda doutrina cardinal? Fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. A importância do batismo com o Espírito Santo. Separei dois versículos que será a nossa base do nosso estudo aqui, ok, queridos? Que fala então, lá em Marcos capítulo 16, verso 17: E estes sinais seguirão aos que crerem em nome de Jesus. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Lucas 24, verso 49. Por isso que Jesus ordenou aos discípulos que esperassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então, aqui a gente vê dois versículos muito fortes, né? Que nos dão então a importância do batismo com o Espírito Santo na nossa vida, né? E prosseguindo. O batismo com o Espírito Santo é para todos. Todos devem receber o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver? No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, encontramos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse texto aqui vocês conhecem muito bem, que ele é o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular. E mostra que Jesus não mudou e nem mudará. Ele permanece batizando com o Espírito Santo. Até grifei aqui, ó. Deixei em negrito. E continuará fazendo isso até a sua volta. Do mesmo jeito que continua sendo o Salvador e aquele que cura. Sabe o que é interessante, queridos? Se a gente voltar um pouquinho, bem ali para o início dos livros do Evangelho, a gente vai ver o seguinte, que na parte que João Batista começava a ensinar o povo a respeito do batismo, ele disse um texto bem interessante, no livro de Mateus tem isso. Diz um texto bem interessante que fala assim, olha, eu batizo vocês com água, mas virá um outro que batizará com Espírito e com fogo. Né? Então esse é um batismo forte. É por isso que é importante primeiro nós batizarmos na água, para depois nós sermos revestidos deste fogo e deste poder. Ok? E aí na apostila vocês estudem com mais afinco e mais profundidade para os conhecimentos de vocês. Ok, queridos? Mas resta a pergunta: para quem é esse batismo? Quem é o merecedor de receber este precioso de Deus? Então, para quem é esse batismo? Né? Muita gente pergunta. Né? Vamos lá? O Espírito Santo é para os salvos. Pedro confirma isso lá em Atos capítulo 2, verso 38 e verso 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, para quem é, arrependei-vos e
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tá? Então é muito importante a gente ter todo esse processo do arrependimento. Nós temos que confessar, que aceitar por completo o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Depois nós recebemos o que? O batismo em nome de Jesus. Que bênção, né, queridos? Então isso é um processo bem grande para a gente poder receber então por tão merecimento o batismo com o Espírito Santo. O que fala então a doutrina através da Bíblia? Onde nós podemos, o que fala então a segunda doutrina na nossa Bíblia Sagrada, né? O Espírito Santo não é privilégio apenas, o Espírito Santo não é privilégio apenas dos salvos em Cristo. Por quê? No Velho Testamento, encontramos vários profetas e homens de Deus que foram cheios desse Espírito a fim de levar a mensagem do Senhor ou serem usados por Ele na operação de inúmeros milagres. A diferença é que, antes de Cristo, somente alguns poucos foram escolhidos por Deus para exercer esse ministério de poder. E depois de Cristo, a promessa se estende a todos os que creem. Estou até grifando para vocês entenderem, né, aí o nosso estudo. Né? Então, hoje as coisas estão mais fáceis do que no passado. Lá há muitos anos atrás, né? Então, assim, até porque ninguém nem sabia o que era o Espírito Santo ali. Né? A gente já vem conhecer o Espírito Santo a partir da igreja primitiva. A partir ali, quando os discípulos e outras pessoas estavam juntos, receberam esse poder sobre si. Né? E a gente tem que buscar mesmo ali para receber como merecimento, né, de Deus aí sobre a nossa vida, esse poder sobrenatural. Pecado contra o Espírito Santo. Esse aqui é um tema, queridos, que eu queria muito, assim, gostaria, né, que fosse presencial, né, mas o tempo que nós estamos passando não dá pra gente voltar novamente, né. Então a gente vai discutir por aqui, né, a temática, porque eu gostaria de escutar a opinião de vocês sobre o pecado contra o Espírito Santo. E eu separei uns versículos aqui que trata a respeito disso, que está lá em Mateus capítulo 12, verso 32, que diz: E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem século, nem no futuro. Marcos capítulo 3, verso 29 e Lucas 12, 10 diz o seguinte: Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Esses versículos mostram bem as consequências reais definidas para aqueles que pecam contra o Espírito Santo. É o único pecado onde não há perdão. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe com ele grandes responsabilidades. Viu, queridos? É por isso que o Espírito, ele é algo merecedor. Porque além de receber esse revestimento sobre a gente recebe responsabilidades, a gente recebe um trabalho, a gente recebe algo de confiança sobre a gente. E aí na apostila você vai ver bem mais a fundo os atributos, né, de merecimento e a respeito também das consequências aí bem explicadinho sobre o pecado contra o Espírito Santo. E para os incrédulos, isso aqui é um assunto também, sabe, que dá dor de cabeça, sabe? É chato discutir assunto que nós sabemos que a pessoa já sabe disso aqui, mas ela quer te confrontar de uma maneira assim para te tirar, sabe, do sério, né?
Então, separei uns versículos aí que vocês possam estar estudando, mas aqui na nossa apostila também tem algo que explique aí para vocês a respeito dessas dúvidas aí dos incrédulos. Estes podem blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo. Quem são? Vai ser encontrado lá em Mateus capítulo 12, verso 31 e verso 32. E resistir ao seu poder, que está lá em Atos capítulo 7, verso 51. Como pode ser visto nos evangelhos, os fariseus eram insensíveis à obra que o Espírito Santo fazia através de Jesus. Por quê? Eram insensíveis à obra. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 12, verso 24. Eles eram incircuncisos de coração e ouvidos e atribuíam ao diabo essa obra. Isso se caracteriza em negar o poder de Deus manifesto em seu Filho e pelo qual Jesus operava todos os milagres citados nas Escrituras. Os fariseus desafiavam abertamente ao Senhor e desrespeitavam ao Espírito da Graça, que está lá em Hebreus capítulo 10, verso 29. Isso trazia sobre eles a condenação irremediável. Como o próprio Jesus Cristo comentou numa discussão com os fariseus, né? Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Demônio expulsar demônio, né? Porque não tinha lógica, né? Um grupo só se repartir ao meio e ficar ali dois grupos ali rivais, né? E eles sabiam que tudo que Cristo ensinava eram somente cumprimentos que os profetas já haviam descrito há tempos atrás, né? Até porque os ensinamentos de Jesus eram muito ricos, ricos assim que nem os próprios doutores, nem os mestres, nem os fariseus conseguiam desvendar o mistério, como ele adquiriu tanto conhecimento dos ensinamentos que ele passava ali para o povo. E aqui, e hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa também. Tem pessoas que não acreditam nesse batismo. Só apenas crê que faz parte da Santa Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Só isso. Mais nada do que isso. Né? Mas vai discutir o assunto, que aí você vai perder tempo, vai se estressar e vai então ali acabar até uma amizade de muitos anos, né? Mas não vale a pena discutir com tolos, né? Mas nós temos aí versículos que nos fortalece, nos ensina aí, né, fortemente a respeito desses ensinamentos, né? Vamos lá, prosseguindo a nossa aula. Representação de Jesus. Vamos ver a representação de Jesus nessa segunda doutrina. E qual é o livro que fala a respeito, né, dessa representação de Cristo? Jesus tipificado no rosto de leão. Rosto de leão. O segundo rosto visto por Ezequiel foi o de um leão, o qual tipifica Jesus Cristo como aquele que batiza com o Espírito Santo. Da mesma forma como o Salvador, que veio como homem, possui características humanas, batizador como o Espírito Santo, que se assemelha com um leão, possui inúmeras características, deste que é considerado o rei dos animais. E sabe o que é interessante, amados? Que o leão, ele é considerado um animal fiel. Como assim? Ele demarca o seu território com o seu xixi, né, com a sua urina. O outro não invade o território do outro. Ou seja, os vizinhos ali não brigam por terra, né? Cada um tem o seu espaço. Ele é fiel à sua companheira até o final da sua vida. Ele constrói ali a sua família, vai crescendo ali o bando ali, o grupo ali, mas ele só finda o trabalho quando ele morre. E é um ser forte, né? Então é por isso que ele tem essa beleza
aí imensurável na natureza. E qual é o evangelho que fala da tipificação de Cristo? É o evangelho de João. O evangelho de João apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus. Na primeira doutrina a gente vê a tipificação de Cristo como Filho do homem. Já aqui na segunda doutrina, Filho de Deus. E tem algumas referências que eu coloquei, né, que fala a respeito disso, que está lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 34, capítulo 3, verso 18, capítulo 5, verso 25, capítulo 9, verso 35, capítulo 20, verso 31. E em vários outros versículos você encontrará essa apresentação de Jesus, pois o apóstolo João testificou inúmeras vezes que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que bênção, né, queridos? Esse evangelho foi direcionado a... Olha aí, para quem foi direcionado o evangelho de João? A todos os crentes, independente de raça, língua, tribo ou espaço temporal, pois alcançou também os nossos dias de hoje. Ele mostra a natureza divina de Cristo, enquanto os demais enfocam a origem e natureza humana de Jesus. Então, você mostra esse livro, e mostra e deixa bem claro que este livro foi feito para todos, independente de credo, religião, cultura, o que seja. Até os dias de hoje, esse livro é destinado para nós. Simbologia da segunda doutrina. A gente vê aqui a pomba. A pomba possui características que tornam símbolo de brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Esse símbolo está ligado de certa forma aos frutos do Espírito, citado lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, e que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E sabe o que é interessante? Que o pombo, ele é a única ave do mundo que não tem fel, não tem um amargo dentro de si, não tem aquela impureza. E o próprio pombo, ele não é um animal imundo de doença. O que o pombo carrega é a sujeira que o próprio homem aqui na terra joga na atmosfera ou joga na natureza. Então o pombo vai lá e se suja com a sujeira que o próprio homem faz. Então o pombo, ele é uma ave sadia. Para nós quadrangulares, a relação entre a pomba e o Espírito Santo não está firmada apenas no simbolismo colocado acima, mas no fato dela ter sido citada diretamente nos evangelhos como a forma tomada pelo Espírito Santo ao descer sobre Jesus logo após seu batismo nas águas com João Batista. Então, quando Jesus foi imergido e submergiu, então desceu então o Espírito no formato de uma pomba. Né? E vocês conhece essa história muito bem. Vamos prosseguindo a nossa aula? A cor simbólica na bandeira. A segunda faixa da bandeira quadrangular, de baixo para cima, é amarela ou ouro, a qual simboliza o fogo do Espírito Santo. Outro símbolo bastante usado e que denota poder, entre outras coisas. Essa cor encontra-se em segundo lugar, assim como a doutrina cardinal, porque o batismo com o Espírito Santo deve ser buscado em fervor por todos os que recebem a salvação. É através do poder espiritual desse batismo que o crente é edificado e fortalecido em todas as áreas de sua vida. Então, a cor simbólica na bandeira é a segunda faixa da bandeira quadrangular, de baixo para cima. Viu? O amarelo. O amarelo também é um sinal de atenção utilizado nos cruzamentos de ruas e avenidas das cidades de médio e grande porte. Ele indica que é preciso estar atento ao tráfego e que há um perigo iminente de se cruzar uma linha de risco e que pode acarretar em sérios problemas, como acidentes, ferimentos e até a morte. No nível espiritual, isso pode acarretar desde entristecer o Espírito Santo à morte espiritual
ao afastamento total de Deus e de sua vontade. Então, quando a gente vê aqui o amarelo, ele é um ato de atenção, né? Um ato de atenção. É o que a gente sempre foi ensinado, né, na escola a respeito disso, que o amarelo é a atenção. Mas aqui a nossa tem que ter atenção que ao mundo espiritual. E vamos ao nosso panorama da segunda doutrina cardinal, né? Vamos ver então um pouco desse panorama e lembre-se que este quadrinho aqui, final, ele será muito importante para a nossa avaliação final da disciplina de Evangelho Quadrangular. A visão, nós vemos que Jesus batiza no Espírito Santo. A primeira doutrina a gente vê que Jesus salva. A segunda, Jesus batiza no Espírito Santo. E qual é o rosto tipificado? É o rosto de leão. Qual o evangelho que fala da segunda doutrina cardinal? João. Livro de João. Jesus é qual é a representação de Jesus aqui? O Filho de Deus. O Filho de Deus. E o símbolo representativo? A pomba. E qual é a cor? Amarelo ou ouro. Amarelo ou ouro é a cor representativa na bandeira quadrangular, que é a segunda faixa, de baixo para cima. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco a respeito da segunda doutrina cardinal e que na próxima aula nós vamos dar continuidade às nossas doutrinas cardinais. Ok, queridos? Então, até a próxima aula. Tchau!